Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar Isaías 58, especificamente a parte que fala sobre o sábado, né? Se chamares o sábado deleitoso, o que seria isso à luz do contexto? Que Deus nos abençoe, logo mais iniciamos com uma oração e Deus nos dê a sabedoria necessária para continuarmos. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, livre-nos de todos os males, nos purifique, nos fortaleça, nos ajude a entender a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu acredito que você já deve ter visto isso bastante no local em que você frequenta, se você acredita no sábado como dia de guarda. A ideia, toda vez que algo é colocado, uma atividade é proposta, uma proposta de disciplina no sentido de domínio próprio, né? No dia de sábado é colocada, aí é dito assim, mas o sábado tem que ser um dia de deleite, né? Tem que ser um dia de alegria. E já ouvi muita coisa na igreja, né? Por exemplo, você vai fazer uma viagem que não deveria ter sido feita no sábado. Você vai colocar longe no sábado e tal, e o carro para no meio do caminho. Eu estou lá com meus filhos, né? Meu filho é adolescente, minha filha é adolescente e tal. E se a gente ficar ali parado esperando dar o pôr do sol para arrumar o carro, não vai ser deleitoso para ela, para ele, porque não está acostumado a passar por privações, né? E seja lá o que for, e aí não vai ser deleitoso. Então tem que arrumar o carro. Então vou levar o carro mecânico, vou arrumar e vai levar minha família para a igreja para ser deleitoso. Então veja, o deleite aí, a alegria, está focada no ser humano. É uma interpretação egocêntrica, antropocêntrica, egoísta do texto bíblico, né? E nós vamos buscar explicar isso, né? Qual é o deleite que está se referindo ali? Significa que eu vou olhar para o meu filho, para minha filha, ou para mim mesmo, para as minhas atitudes, para a igreja, e dizer assim, se a igreja não se sentir bem com tal atitude no sábado, essa atitude não é boa, então o sábado não está sendo um dia de deleite ali, né? E Isaías fala que o sábado tem que ser um dia deleitoso. Então, vamos estudar um pouco sobre isso, né? Vamos começar a falar Então, eu tenho aqui o Bíblia Online, Isaías 58, e tem o material que eu coloquei também. Você pode pegar no site clamandonodeserto.com.br. Sábado de alegria, se chamares o sábado deleitoso. Material para vídeo, ok? Então, vamos lá. Vamos lá focar aqui em Isaías 58, 13. Se desviares o teu pé do sábado, na Nova Versão Internacional, se vigiar os seus pés para não profanar o sábado. Então veja, se desviares o teu pé de profanar, de transgredir o sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia. Então eu vou focar isso com você, veja só. Olha a repetição do texto. Não fazer a vontade no santo dia de Deus, né? Não seguir os próprios caminhos, sinônimo, tá vendo? Olha só, não fazer a própria vontade no meu santo dia, no dia de Deus, não seguir os próprios caminhos no dia de Deus, não pretender fazer a sua própria vontade nesse dia, veja, repetição aqui com a mesma palavra, inclusive no sentido de não fazer a própria vontade, né? Veja, não seguir os próprios caminhos, aí ele repete, não fazer a própria vontade, não falar as tuas próprias palavras. Olha a ênfase no aspecto negativo. Eu não posso pensar os meus próprios, eu não posso ter pensamentos que me levem a transgredir o dia de sábado, no sentido de pensar em coisas e deixar meu pensamento se demorar em coisas erradas no dia de sábado. Então eu não posso gastar o dia de sábado, por exemplo, prejudicar o dia de sábado com os meus próprios, pensando em trabalho, pensando no trabalho que ficou parado, no serviço, pensando em alguma coisa que eu vou ter que resolver no pôr do sol. Eu também não posso ter palavras, porque isso seria seguir meus próprios caminhos, né, minhas próprias ações. Então, eu também não posso fazer a minha própria vontade no dia de sábado. Aquilo que eu quero, aquilo que me faz bem, não é critério para fazer no dia de sábado. Nem falar minhas próprias palavras, eu não posso falar aquilo que me vem à cabeça no sábado, porque isso me faz bem, porque eu gosto de falar determinada coisa, de tocar em determinados assuntos. Olha quanto o aspecto negativo. Eu não posso agir conforme a minha vontade, porque a determinada atitude me faz bem no dia de sábado, se isso
transgredir a vontade de Deus. Então ele fala, olha, se você se desviar de profanar o sábado, de transgredir o sábado, se você chamar o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. Então ele fala, se você fizer tudo isso, se você deixar de fazer a sua própria vontade, se você chamar o sábado de dia do Senhor, digno de honra, não seguir seus próprios caminhos, não pretender falar a sua própria vontade, nem falar suas próprias palavras. Aí no 14 ele fala, então você se deleitará no Senhor. Então veja, quando ele fala aqui, se chamares o sábado deleitoso, é em que contexto? É que você e eu aprendermos a nos alegrar no sábado fazendo a vontade de Deus e não a nossa própria vontade, e não aquilo que nos faça bem. É aquilo que é o correto. É aquilo que vem nos trazer um bem real, um bem de acordo com a palavra de Deus. E não aquilo que nos faça bem, aquilo que eu acho que vai ser melhor para mim, porque me faz bem, porque me deixa feliz no sábado, se isso for a minha vontade. Então veja, e aí ele fala, então esse chamar o sábado deleitoso, veja, a ênfase no texto não é o deleite. O deleite é a consequência. A ênfase do texto é não transgredir o sábado, não fazer a própria vontade, não ter os próprios, não devagar nos pensamentos que venham transgredir a vontade de Deus, nem nas palavras, nem nas ações que venham transgredir a palavra de Deus. Então essa é a ênfase do texto. O texto não está enfatizando o deleite. Assim, qual é o critério para guardar o sábado corretamente? Você está feliz no dia de sábado? Você está se deleitando no dia de sábado? Ah, então você está guardando corretamente. Não é essa a ênfase do texto. A ênfase do texto é, você está fazendo a vontade de Deus no dia de sábado? Sim. Então se você estiver fazendo, se você fizer, se eu fizer a vontade de Deus no dia de sábado, Ele vai nos transformar para que nós nos deleitemos, nos alegremos no Senhor. E aí você vai chamar o sábado deleitoso fazendo a vontade de Deus, e não porque o sábado é deleitoso, porque você fez a sua vontade, porque eu fiz a minha vontade, então o sábado ficou deleitoso por causa disso. Então perceba, a ênfase do texto não é o deleite, não é o aspecto egoísta, egocêntrico, que muitas vezes nós colocamos hoje, no sentido de, o sábado tem que ser deleitoso, né, irmão? Então, se eu tiver uma programação longa, o sábado não vai ser deleitoso, porque não vai me fazer bem, não vai fazer bem para os adolescentes, as crianças não vão se sentir bem, né, porque não estão acostumados a ter disciplina, a ter domínio próprio, então não vai fazer bem. Então se não é deleitoso para mim, então não é bom. Não é essa a ênfase do texto. O texto está dizendo, se você aprender a fazer a vontade de Deus no sábado, e fazendo a vontade de Deus, abrindo mão da sua própria vontade, das suas próprias ações, dos seus próprios pensamentos, é isso que ele fala para nós. Se nós tivermos essa noção de abnegação, de renúncia, e ainda assim chamarmos o sábado deleitoso, mesmo que isso venha seja contrário à nossa inclinação, aí ele fala, aí sim você vai se deleitar no Senhor. Então a ênfase do texto não está no deleite, a ênfase do texto está em fazer a vontade de Deus, não transgredir o sábado, e chamar o sábado de deleitoso, apesar disso, apesar de muitas vezes esse chamar o sábado deleitoso significar renunciar àquilo que eu acho que me faça bem no dia de sábado. Aí nós vamos agora para o material, o contexto aqui, né? Veja só, nós estamos aqui em Isaías 58, né? Depois nós vamos colocar alguns pontos do 57 e do 59, e aí nós vamos para Êxodo e vamos comentar algumas coisas sobre o aspecto humanitário do sábado. Clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Veja, a ênfase aqui não está em faça com que o povo se sinta bem. Não, fale para o povo que está errado, mesmo que eles não se sintam bem com isso. Anuncia ao povo a sua transgressão. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, como se fosse uma nação que quer realmente fazer o que é certo, que não abandonou os meus mandamentos, os mandamentos do seu Deus, pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Isso te parece o quê? Uma igreja que tem nome de que vive, está morta, que acha que está rica, mas está miserável, e que precisa se enriquecer verdadeiramente. Então esse é o contexto. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas, tu não sabes?
Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então veja, o que Deus está falando aqui? Vocês transgridem a minha vontade, e aí vocês jejuam e falam assim, por que eu não estou vendo nada de diferente na minha vida? Aí Deus fala, porque você está fazendo a sua própria vontade. Veja só, essa é a ênfase do texto de Isaías 58. Ele fala, por que eu jejuo? Ele fala assim, é um povo que parece, aparentemente, acha que está fazendo a minha vontade, mas não está. Está evidente que não está. Aí é o povo que jejua, que faz as coisas e não sente transformação na vida. Fala, por que será que não está acontecendo nada comigo? Ele fala, porque vocês estão transgredindo. Vocês estão buscando as suas próprias vontades, estão procurando o seu próprio deleite, a sua própria... o centro está sendo o ser humano. Eu vou fazer as coisas para que as pessoas se sintam bem. Não importa que o se sentir bem signifique transgredir, não importa se se sentir bem significar uma total indisciplina, não se importa se se sentir bem significar uma total ausência dos princípios divinos naquilo que está sendo feito. E aí, ele fala, e por causa disso, o que acontece? O seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Então ele fala, não adianta vocês jejuarem com esse tipo de atitude, transgredindo os meus mandamentos, e acharem que isso vai dar certo. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, estenda debaixo de si saco e cinza, chamaria isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Será que Deus estaria falando contra o arrependimento sincero do ser humano? Não, ele está falando assim, seria esse o jejum que enquanto a pessoa está transgredindo, ela está fazendo de conta que está se arrependendo, mas não muda o seu estilo de vida, não muda aquilo que ela quer fazer, e diz que e acha que esse jejum tem que ser aceito por mim, que essa cerimonial de saco e cinza, que não está tendo efeito verdadeiro no interior, que isso vai me trazer alguma coisa, vai trazer alguma coisa para eles. O jejum que eu desejo não é este. Não, perdão, o jejum que desejo isso, não é esse. Soltar as correntes, é uma pergunta, né? O jejum que eu desejo não é exatamente esse que ele está propondo agora. Olha o jejum que eu quero, é isso que ele está falando, né? O jejum que eu desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres, abandonados, quando vires o nu, cubras, não escondas de ti a tua carne? Aí sim a luz irromperá como alvorada, prontamente surgirá a cura. Sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás e lhe dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, estender o dedo, falar iniquamente, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. Então ele fala, se você renunciar a si mesmo, se você se abre em serviço de abnegação, fazer a vontade de Deus, abrir mão do seu tempo, do seu talento, dos seus bens, para ajudar os necessitados, vejam, no contexto de renúncia, você ajudar os necessitados, aí sim o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os seus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E aí sim, seu povo reconstruirá as velhas ruínas, restaurará os alicerces antigos, e aí sim você poderá se considerar reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Aí sim você pode se considerar um restaurador e reparador espiritual. Aí cada um de nós poderemos nos considerar. Então ele fala, olha, se você viver uma vida de renúncia, de abnegação, no sentido de buscar ajudar aqueles que precisam, de abrir mão de determinadas coisas que você tem, e aí ele ele vai entrar no contexto da abnegação, no sentido de abrir mão daquilo que nós achamos correto no dia de sábado. Você precisa desbloquear o telefone. Você abrir mão de algo que você considera correto, que eu considero correto, e numa atitude de abnegação, deixar de fazer minha própria vontade no sábado e chamar o sábado deleitoso apesar disso. Então o sábado é deleitoso apesar de não satisfazer as minhas vontades humanas. E aí ele fala, se você vigiar os seus pés, não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, chamar de delícia o sábado honroso, santo dia do Senhor, honrá-lo, deixando seguir o próprio caminho, fazer o que bem quiser e falar futilidades. Então veja, essa é a ênfase, não fazer o que bem quiser, não profanar, não transgredir, chamar o sábado de honroso, santo dia do Senhor, deixando seguir o próprio caminho, deixando de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, aí sim você vai se deleitar no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Então ele fala assim, aí sim, se você abrir mãos, numa atitude de abnegação, deixar de entender que o deleite do sábado é fazer a sua vontade, é fazer com que você se sinta bem, se nós
tivermos isso em nossa mente, que não é o ato de nos sentirmos bem que fará do sábado um dia deleitoso conforme a vontade de Deus, mas é nos deleitarmos em fazer a vontade de Deus. É esse o contexto. É me deleitar em fazer a vontade de Deus, de deixar de pensar os meus próprios pensamentos, de deixar de falar as minhas próprias palavras, palavras inúteis, pensamentos inúteis, atitudes inúteis, prejudiciais, transgressoras do sábado. E me deleitar nisso, chamar o sábado deleitoso nesse contexto. Me deleitar no Senhor. É isso que ele está dizendo. Então veja, o contexto não é que, se o sábado não for deleitoso para mim, então ele não está correto. Não, não é esse o contexto. Não é o eu que determina o deleite. É me deleitar no Senhor. Eu tive um problema no sábado. Fiz uma viagem que não deveria ter feito. E aí o carro deu problema. E eu fiquei parado no trânsito. Então eu vou me deleitar no Senhor ali. Não vou transgredir o sábado porque meu filho não pode ficar ali parado, não sabe que ele não vai se deleitar. Então tem alguma coisa errada, porque se meu filho não está se deleitando, e apesar de um problema, saber que diante dos problemas nós devemos honrar a Deus, continuar a honra a Deus e nos deleitar nisso, se seu filho, se minha filha, minhas filhas, parentes, etc. Se nós não estamos sabendo nos deleitar, apesar dos problemas que vierem acontecer no sábado, significa que durante a semana nós não estamos instruindo a nós mesmos e a nossos filhos sobre o real sentido de obedecer a Deus. Se eu tiver alguém na minha família que não está se deleitando no sábado porque não pôde sair para determinado lugar, não pôde ir na igreja no sábado porque aconteceu algum problema, aconteceu um imprevisto, e teve que ficar em casa, ou teve que ficar parado na rua lá e deixar o carro de repente trancado até dar o pôr do sol e ir para um lugar perto de uma árvore e ali refletir sobre a lição de escola sabatina, alguma coisa nesse sentido, então significa que a família não está sendo devidamente instruída. Quem está falhando nisso? Provavelmente nós, pais, estamos falhando nesse contexto. E agora vamos então para o final. Perece o justo, não há quem considere isso no seu coração. Os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Mas vocês aproximem-se, vocês filhos de adivinhas, prole de adúlteras e prostitutas, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde, sacrificais filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos, ou seja, pessoas que querem atender nos seus próprios deleites, sua própria alegria, fazer tudo que é errado. Você foi até Moloque com azeite de oliva, multiplicou seus perfumes, enviou embaixadores a lugares distantes, desceu ao fundo do poço. Quando clamar, livrem-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento de todos, a todos levará, e um sopro os arrebatará. Então ele fala assim, é óbvio que o seu ídolo não vai te livrar. E disse, aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Ele fala, como é que você quer ser o reparador e restaurador, aplanar o caminho? Fazendo tudo errado, nós não podemos fazer isso. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri, fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Não, tem que ser prazeroso, o culto tem que ser prazeroso para mim, para as minhas vontades. O culto tem que ser prazeroso para os meus filhos e as vontades não santificadas deles e delas. O culto tem que ser prazeroso para as pessoas que eu estou levando na igreja. Não importa que o prazeroso aqui signifique ser totalmente destituído de santidade, de referência, de consagração, nada disso. Então veja, fazer a própria vontade, a felicidade baseada no eu. Eu vejo seus caminhos, sararei, guiarei, lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para o que está longe, para o que está perto, diz o Senhor. Eu sararei, mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz meu Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Ele fala, olha, o servo de Deus, ele vai buscar se santificar em Deus, ele vai buscar se alegrar em Deus, fazer a vontade de Deus. O ímpio não, o ímpio vai ser um vento impetuoso, aquela coisa que você fala e não muda, não quer mudar, está vendo que está errado, mas não quer mudar. Esse é um grande problema. E esse é o contexto de Isaías 57, Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. As suas mãos estão manchadas de sangue, seu dedo de culpa, ninguém entra na causa da justiça, ninguém faz defesa da integridade, ninguém quer fazer o que é certo, seus pés correm para o mal, não reconhece o caminho da paz, por isso a justiça está longe de vós. Todos nós urramos como urso, gememos como pombas, todos bramamos, como prevaricar, mentir contra o Senhor, desviamos do caminho de Deus, falar opressão, rebelião. Então ele fala, olha, vocês estão em rebelião contra Deus, transgressão contra Deus.
Como é que a gente quer transformação se a gente está fazendo isso o tempo inteiro? Transgressão, desordem, falta de domínio próprio, adaptar o mandamento de Deus às nossas vontades, ao nosso querer, à nossa noção de felicidade. O sábado tem que ser deleitoso para mim, não importa se isso significar transgressão, não importa se isso significar uma total indisciplina. Não, ele tem que ser deleitoso segundo os meus critérios, não segundo os critérios divinos. E Deus está falando justamente o contrário em Isaías 58, 14. Não só isso, mas em Isaías 57, Isaías 58, 59, veja, ele fala de abnegação. Abrir mão da nossa vontade para servir a Deus. Deixar de ser um vento impetuoso que não pode ser controlado e deixar Deus controlar. E por fim, vamos lá. Êxodo 20, você já sabe, né? Então veja. Nós não podemos transgredir, nós temos que cuidar para que nossos filhos e filhas não transgridam, as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, servos e servas também não, nem os nossos animais nós devemos cuidar para que não trabalhem, para que não transgridam, né? Para que não façam. Então, ou seja, é o caráter humanitário. Veja, eu preciso desse descanso, meus filhos e filhas, minha esposa, meus parentes, aqueles que estão sob minha responsabilidade, os meus animais que me tragam algum serviço, nem o estrangeiro que das portas para dentro venha. A visita na igreja, a todas as pessoas eu tenho que oferecer o sábado como um dia de verdadeiro descanso, de honra a Deus, deleitar no Senhor. Veja, chamar o sábado deleitoso por me entregar a Deus e falar para as pessoas, nós devemos nos deleitar nos oferecendo a Deus em um serviço de renúncia. 6 dias farás os seus trabalhos, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, Êxodo 23, teu jumento, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E aí ele fala, por quê? Por quê? Porque vocês vão se lembrar de quando vocês foram escravos no Egito. Por isso eu ordeno que vocês façam isso. Por isso eu ordeno que no sábado vocês deixem descansar os servos e servas. Por isso que vocês não vão perverter o direito da viúva e do órfão, do estrangeiro e do órfão, porque vocês já sabem como é ser estrangeiro, como é ser órfão, como é ter a perda no ambiente de opressão, né? Então aí ele fala, quando vocês escolherem, quando vocês vão buscar sempre ajudar o necessitado. E é nesse contexto que ele fala de se deleitar no Senhor. Eu espero que tenha ajudado, espero que nós tenhamos entendido que nos deleitar no Senhor não é estabelecer o nosso critério de deleite, nem no sábado, nem para nada, nem no culto na igreja, nada disso. Estabelecer o nosso critério de deleite, de se sentir bem e passarmos a ver nossas atividades na igreja, no culto, no sábado, na semana, focando em nós. Será que a pessoa vai se sentir bem? Será que a pessoa... Não é esse o critério. É óbvio que nós não vamos chutar o balde, né? Mas a questão é ensinar as pessoas a se deleitarem no Senhor. Qual é o padrão de culto que agrada a Deus? E aí eu vou ensinar as pessoas que forem lá, sejam visitas ou não, a se deleitarem no Senhor. Só que para isso nós temos que dar o exemplo. Se nós não dermos o exemplo, nós não vamos poder cobrar o exemplo das pessoas, não é? Então veja, nós temos que dar o exemplo, é mostrar a pessoa, é nos deleitar no Senhor, chamar o sábado deleitoso fazendo a vontade de Deus, e não chamar o sábado deleitoso porque as minhas vontades estão sendo feitas, né? E esse é um dos pontos, né? Então isso vale para o sábado, isso vale para o culto formal na igreja, isso vale para o nosso dia a dia em casa, isso vale para o nosso trabalho, para as nossas atividades, para as nossas distrações e entretenimento. Não é aquilo que me faça bem como ser humano com as minhas vontades não transformadas, é transformar as minhas vontades pela minha renovação do meu entendimento e oferecer isso a Deus. E me deleitar no Senhor, chamar o sábado deleitoso, apesar de eu ter que me abnegar, abrir mão de determinadas coisas. Assim como eu vou chamar a obediência a Deus de deleitosa, apesar de ter que abrir mão do meu tempo, do meu talento, dos meus bens para ajudar o próximo. Que Deus abençoe. Convido para uma oração final. Senhor Deus, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a tua sabedoria. Tudo que fizermos seja para a tua honra e glória. Muito obrigado pelo privilégio de falar a tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, que Deus os abençoe, uma feliz semana, graça e paz. Maranata.